Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje que traz um cast aqui de estrelas, um cast extremamente polivalente. Tem até uma notícia aí de última hora, aí, a demissão de um dos grandes nomes do Grêmio, campeão mundial pelo Grêmio, que foi demitido agora, era, sei lá, gerente de futebol, assessor técnico do Grêmio, Valdir Espinosa. As razões não sei, daqui a pouco a produção me passa. O Cremers alerta: título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialista emitido pela Sociedade Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete infração grave ao Código de Ética Médica. Esta é a mensagem do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Não esquecendo que o Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. É contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida, ela não é virtual. Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Nós vamos anunciar os nossos participantes do programa. Francisco Marshall, o senhor vai bem? Muito feliz de estar aqui, honrado. Sim, senhor. Eu quando observei a mesa, comecei a olhar os participantes da mesa e vi que tu estavas. É bom ter opiniões contraditórias aqui no programa, porque às vezes fica só um monólogo, sabe? Quando a direita começa a se fazer representar em excesso, a gente realmente não consegue estabelecer um bom debate, porque o programa é o Pampa Debates, que aliás foi muito bom com o Raul Carrion aqui. Cássio Carpes. Tudo bom, Paulo? Um abraço a todos e é uma satisfação estar aqui mais uma vez. O que tu achou da saída do Valdir Espinosa? Eu acho que o Grêmio começa a provocar uma crise onde não precisava crise. Mas o que vai representar Não, mas ele tem um sinônimo para o Grêmio, né? Dizem que ele é parceiro do Renato. Então isso agora vai aparecer o outro lado do Grêmio que vai aparecer o parceiro que não era parceiro. Exato. Então, é isso aí. Então, lamentável. Meu delegado de polícia, Alexandre Vieira, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo Sérgio. Faz tempo que eu tinha as alianças aqui para a gente fazer um casamento no programa, pelas opiniões fortes que tu tem, pela maneira como tu atuas na polícia. É a maneira que a gente gosta, né, da velha polícia do Rio Grande. Muito obrigado pelas palavras, mas é o nosso jeito de ser, né? E não vamos mudar, já estamos ficando velhos, então nós vamos continuar agindo dessa forma. Aliás, esses delegados tradicionais a gente conhece todos, o Kleber, a Ti, o Benhur, que agora está na Rádio Grenal, aqui, que já está de pijama, mas o Benhur não prendia ninguém, só queria ser treinador. É verdade. Benhur nunca prendeu ninguém. Não diga isso. Os caras dizem na rua que foi um delegado que fez no episódio do Daut o processo perfeito. Indiciou o Dexaio. Capaz dele dizer pro Benhur. Quem dizer, mas se o Benhur está assistindo. Nosso amigo. É capaz dele dizer pro Benhur, ele está falando dele acreditar. E olha para mim, é capaz de tu dizer pro Benhur. Mas assim, dá para entender. O Benhur é o único delegado que as pessoas conseguem brincar. Boa noite. Só boa noite. Chega, né? Depois nós vamos pro debate. Ah, é? Então tá. Até para economizar tempo. Luiz Augusto Lara. Olá, Paulo. Boa noite. Uma honra estar nessa mesa qualificadíssima aqui. E costurando a candidatura do Eduardo Leite com o PTB?
Já começou o debate aí? Não, é uma prévia. Sempre tem um preâmbulo, né? O PTB tem candidatura. Delegado Ranulfo, né? Um homem da segurança aí para enfrentar, né? Mas tu acha que essa é a candidatura ou vai ser para uma composição? Não, o Ranulfo é candidato. Disse com todas as palavras e o PTB vai tocar a candidatura dele. Eu acho que o Eduardo Leite também tem boas condições, mas ainda não sabe se será candidato, talvez seja, talvez não seja, está aguardando. Quer dizer que todas aquelas tuas costuras desapareceram, né? Ô Paulo, eu sou radical no diálogo, né, Paulo? Não sou, né? Então tem que conversar, mas a verdade é que o Ranulfo é candidato, se colocou como candidato, o partido escolheu e vamos trabalhar a candidatura do Ranulfo. Deputado Thiago Silva. Prazer enorme estar aqui, Paulo, todos os companheiros aqui dessa mesa tão qualificada, esse debate tão relevante aqui que se dá no teu programa, com muita repercussão. Tá? Então é sempre uma honra imensa poder estar aqui contigo. Aí cabe uma questão, né? Eu vi o Darcísio Peronde, raramente eu ouço ele atentamente, porque quando ele já entra no vídeo eu já procuro mudar, porque, bom, por algumas razões em relação à postura dele que eu discordo. Mas nessa eu ouvi ele dizendo, não, o PSDB tem que pensar, porque o PMDB pode não ter candidato, né? E daqui a pouco a gente pode estar juntos na próxima eleição para presidente da República. Eu nem sabia que já tinha começado essa discussão, mas isso foi uma ameaça do deputado Darcísio Peronde? Ou é uma jogada ensaiada para convencer o PSDB a estar aliado ao presidente Michel Temer em momentos de tanta dificuldade? Eu acho que foi uma expressão mais relacionada a uma postura de um vice-líder do governo num momento crítico que ele se encontrava. Né? O Peronde realmente abraçou a defesa do Michel Temer de uma forma entusiástica. Né? Ele realmente acreditava na inocência, encampou a tese do flagrante provocado. Tu sabe bem, aqui no teu programa, na tua bancada, manifestei um entendimento contrário, né, e diferente, e respeitando a postura da nossa bancada federal, que tem uma trajetória de idoneidade, tem ficha limpa. Ele abraçou essa tese por convicção. Agora, em relação a esse caso específico, me parece que o debate de coligações é um debate inexistente nesse momento com o PSDB. O Temer está focado fundamentalmente em garantir a sobrevivência política e a governabilidade dele, que se reinicia nesse momento. Mas aí aquela história, um retalhar em cima do PSDB... Eu achei muito inoportuna essa declaração de retaliação, a executiva se reunir e ameaçar de expulsão. Eu achei antidemocrática, fere a pluralidade e não condiz com a tradição do PMDB. Bom, agora opina sobre o nosso diretor de futebol, gestor do Grêmio de futebol, gerente, não sei o que ele era lá no Grêmio, o Valdir Espinosa. Era a mesma consideração que fez. Eu acho que ele me parecia mais do que amigo. Ele me parecia uma bengala do Renato quase, em termos quando a competição é grande, a experiência que ele tem. Eu acho que ele trazia uma certa estabilidade até emocional para o Renato. A impressão que eu tenho, eu não conheço. Não está bem claro ainda por que ele saiu. Né? Mas agora, o vestiário vai perder com isso aí. Agora, se não foi o Renato que tirou, que eu acho difícil, eu acho que vai ter aí sim tem reflexo instabilidade. No vestiário. Isso aí. Eu acho que quem tirou foi o Renato. Não. Olha que é quase uma relação de parentesco ali. Exatamente, os dois, né? são irmãos. Né? E jogaram lá, campeão do mundo e tal. O Valdir Espinosa de treinador do mundo. Eu só vi uma frase. O Paulo quer fazer uma intriga, mas o Paulo quer fazer intriga do Renato com o Espinosa. Paulo Sérgio, precisa intriga. Eu não sei o motivo, mas tem... Quem demitiu, não fui eu que demiti. Foi o Renato que demitiu? Foi o Renato? Tu sabe se foi o Renato? Não, se foi a eu estou dizendo que eu penso que foi, não posso pensar. Sabe quem é que deve saber? Eu tenho direito à opinião, não tenho. Mas tem um veneninho escorrendo aqui. Eu entendo que... Sabe quem é que deve saber isso? Uma pessoa que nós falamos aqui. O Benhur sabe tudo do Grêmio. O Benhur se vier aqui... Mais que o Nestor?
Olha, isso vai ser muito ruim pro Grêmio. Mas tem um barulho Assim forte, espero. viu, Paulo Sérgio? Porque eu estava chegando aqui na Pampa e ouvi na Pampa a notícia. O Marlon estava dando a O Marlon notícia. Barcelos. E ele disse que o... O Marlon Barcelos agora é Marlon fura-fura. Está furando E ele falou e deixou alguma coisa no ar, assim, que o Espinosa teria dito na saída. Parece que aos prantos. Achei até forte isso. Aos prantos. é um comentário. E que esperava que o Grêmio contasse a verdade. Parece que foi uma bronca com a diretoria, não foi com o Renato. Não. E que o Renato não tinha sido atingido. Bom, se não foi com o Renato, aí tem crise. Não dá para contar tudo agora, então, já que... Não, eu ouvi isso, eu estou transmitindo o que eu ouvi. Ele disse que não tinha falado com o Renato ainda. Doutor, mas o senhor já ouviu em termos de inquérito ou isso aí é só preliminar? Não, eu estou apenas transmitindo o que eu ouvi na Pampa. Não, mas tomara que seja verdade. Mas é uma crisezinha desnecessária. Não, Agora, que ocasione um furacão. Eu quero colocar na mesa, até porque nós temos o doutor Alexandre aqui. Eu há muitos anos não vi uma ação tão perfeita e que foi mantida realmente como uma caixa preta até ser realizada, que foi essa deportação de alguns líderes de quadrilhas que estavam, de facções criminosas que estavam em presídios aqui da região metropolitana e outros do estado. Isso aí foi perfeito. Há muito tempo nós não tínhamos uma notícia de excelência como essa. Ação de inteligência, né? De inteligência, especialmente por ter sido mantida em segredo até o seu derradeiro momento. Olha, Paulo Sérgio, essa operação foi se esperava muito tempo. No dia eu te liguei, né, para te vir no programa. Não, eu estava com problemas na delegacia. Estava com problema. Mas... Porque até era esperada, porque quando ocorreu isso em Teresina, quando ocorreu isso em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, queimaram ônibus, foi um ataque às cidades, né, às capitais. E nessa não aconteceu nada disso, até porque todos estavam preparados para o pior. O que aconteceu? Isso foi planejado, já vem sendo planejado há uns 2, 3 meses, assim, mais operacionalmente. Claro que com toda a estrutura de quem vai receber os presos, e aqui, comboios, etc, etc. Mas agora posso falar o que já aconteceu. Sim, e envolve o governo federal. Então eu quero dizer uma coisa. Uma semana antes de ocorrer isso, todas as delegacias de polícia do estado do Rio Grande do Sul estavam mobilizadas. Nós passamos toda a semana trabalhando até a meia-noite, 1h da manhã. Todos os distritos de Porto Alegre estavam aquartelados, porque nós imaginávamos que poderiam ser alvos de algum ataque, né, como foi nos outros estados, como ocorreu. E nós mantivemos todo o efetivo, com os delegados, inclusive, dentro das delegacias. E no estado inteiro. Teve assim, um princípio de, nós imaginávamos que pudesse ocorrer algum princípio de vazamento através de advogados. Porque é natural o preso falar com o advogado, aquela coisa. E veio uma notícia, assim, talvez tivesse ocorrido e se suspendeu a operação. A operação era para ter ocorrido na terça-feira. Nós estávamos prontos para terça-feira. E aí jogamos para quinta. A chefia de polícia resolveu, com a Secretaria de Segurança, para ver se tinha algum barulho entre terça e quarta. E eu quero te dizer que nós ainda estamos mobilizados. Porque, veja bem, esses presos foram parar lá no Natal, Mato Grosso, Paraná e etc. Talvez algum deles ainda não tenham contato com seus advogados, com seus parentes, etc. E agora estão hermeticamente fechados, né? São presídios federais, não tem sinal de celular, não tem coisa nenhuma. Então a gente está atento que pode ainda ocorrer alguma retaliação. O tempo está esvaindo, vamos ver. O momento de crise passou para nós, mas nós continuamos atentos. Até é bom para mobilizar e manter. Não dá para perder tempo. Não. A gente mantém. Agora, como eles estão incomunicáveis, o elo de comando, ele se desfez. E já repercutiu. Há um ano atrás, Paulo Sérgio. Não. Ainda não há sintoma ainda. Não tem sintoma nenhum e nós já somos recente, né? Que já foi. Há um ano atrás, Paulo Sérgio. Ele está perguntando se diminuiu a criminalidade. Não. É isso que está perguntando. Eu entendi Perdão, é que eu estava falando. Se já há alguma percepção de efeito. Olha, a criminalidade em Porto Alegre vem baixando sistematicamente desde o ano passado. Ano passado nós tivemos um pico muito forte, com latrocínios, com roubos de veículo.
E a gente intensificou todo o nosso aparato nesses 2 delitos. Roubo de carro, principalmente. Diminuiu o roubo de carro, dá para sentir. Diminuiu, sim. Eu atuo numa área das mais... o roubo é mais intenso, que é a Zona Norte. Inclusive, eu coordeno lá, quando nós temos operações com as delegacias da Zona Norte, que são a 18ª, a 14ª, a 9ª, a 4ª ADP, a 12ª. Eu sou o delegado que coordena essas delegacias junto com outros colegas. E nós tivemos mobilizados agora recentemente, fizemos também operações na Zona Sul e Zona Central, e notamos que baixou consideravelmente. O nosso foco todo está em cima do roubo de carro. O roubo de carro é que pode ocorrer o latrocínio. E a gente está vendo aí que tem uma gurizada assaltando, são inexperientes. E qualquer movimento em falso de uma vítima, de uma senhora, eles, por medo, com uma arma engatilhada, podem fazer uma vítima e ocorrer um latrocínio. Mais as drogas, né? E mais a droga, que sempre estão sob efeito de drogas, porque a gente... Isso é estatístico, né? Todos eles estão sempre chapados e tal. Então, baixou. Os latrocínios baixaram, os roubos baixaram. Desmanche de carro, por exemplo, como é que está? Desmanche de carro foi feita uma ação muito forte no ano passado. A Secretaria de Segurança, aliás, foi coordenada até pelo, acho que o Dr. Cairoli, que estava na época à frente desse assunto. Aliás, nós conversamos isso lá na Expo Inter, ano passado, eu até sugeri esse assunto. E não sei se estava presente na hora da... Várias batidas em vários locais. Sim, foi. Não na Sertório. Essa conversa foi na Rede Pampa. Foi na Rede Pampa. E a ideia que eu dei para eles, disse, olha, manda fechar a Sertório. 40 é ferro velho. Onde é que vende? Vende na Sertório, todo mundo sabe. Pode ter 1, 2 lá decentes. Mas eu prendi vários lá. Meus colegas prenderam vários. Por que eles são soltos, delegado? Por que eles são? Porque a polícia tem uma situação efetiva. Né? Todos nós, os mortais aqui, adoram a polícia e adoram a brigada. Sim. A brigada vai lá e prendeu. Sim. Como é que o indivíduo que fez um latrocínio, ou seja, um furto de veículo, como é que ele é solto? Eu não posso entender como é que ele volta a delinquir. Bom, ele não para de delinquir, porque o indivíduo que comete um latrocínio, ele está no limite do limite da criminalidade. Ele é um cara que está para qualquer uma. Então, esse cara, para mim, é incorrigível. Ninguém começa uma escalada criminosa já no crime de latrocínio. O cara começa roubando galinha, batendo carteira e vai subindo. Se ele não encontra a resistência do Estado, vai indo e acaba no latrocínio. Assaltar banco, sequestro, os crimes pesados. Tá? Agora, essa pergunta, eu sei que todo mundo diz, a polícia prende, a justiça solta. Olha, eu conheço vários juízes muito pesados, na gíria a gente diz, muito caneta pesada. E eles têm essa mesma preocupação, só que a nossa legislação permite isso. Não é o juiz que quer soltar. Eu canso de conversar com o juiz e eu agora estou tomando uma seguinte postura. Todos os inquéritos que eu faço, que eu elaboro, de latrocínio e de roubo, ao final, eu peço a preventiva sempre. Eu estou demonstrando ao juiz que esse cara tem que ser segregado. Não basta indiciar. Tem que manter preso. Se está preso em flagrante, eu peço a preventiva em cima do flagrante. Agora, 10 dias atrás, foi morto um PM ali na Zona Norte, que foi tentar interferir num assalto, tentando salvar uma senhora ali, e entrou em luta corporal. Bom, levou 4 tiros, veio morrer no HCR 4 dias depois. Foi decretada a preventiva. Eu pedi a preventiva. Foi autuado em flagrante. Naquela noite, eu fui no local do crime e descobri que consegui prender o cara em Canoas no hospital. Em 6 horas nós prendemos. Mas pedi a preventiva. Está preso até agora e não vai sair. Consegui digitais, consegui prova material. Esse cara vai ficar, no mínimo, 15 anos na cadeia. E são operários do crime, esse é o problema. Esse tipo de assaltante, de ladrão, ele não sai para roubar uma vez por mês. Ele rouba um dia sim, um dia não. É 15, 20 roubos por mês. Se tirar 10 caras de circulação, tu tem 150 roubos a menos na cidade. E no ano, lá se vão 2.000. Então é o que eu disse, fazer um inquérito bem feito, com prova bem forte, para que a lei que é falha, infelizmente, o nosso legislativo pecou em alguns momentos. Não, e o pior, nós estamos tendo a tramitação
do novo Código Penal. Exatamente. E o Brasil não consegue discutir o Código Penal. Exatamente. E facilita o Código Penal atualizado, vai ficar pior do que o Código Penal que nós temos hoje. Ele vai ficando defasado. Porque ele vai ficando defasado e ele vai dando brechas e brechas, né, em nome, né, dessa... Mas há alguns movimentos... Não precipitar, né? Mas há alguns movimentos, Lara, no sentido de recrudescerem as penas... Mas não é isso dos crimes contra a vida. Mas não é isso que principalmente, não, mas há alguns movimentos dentro do Congresso, principalmente aqueles que os crimes hediondos, não é? E a questão da redução das penas. Sim, né? Hoje, principalmente essa questão de 1/6 da pena. Isso é inaceitável, porque o cara é condenado a 15 anos e em 4, 5 anos o cara está na rua. Muito menos, tem a remissão ainda. Exatamente. Esse é o problema fundamental no país. Eu sou 20 anos de cadeia, fica 2 na Nós tínhamos que estar discutindo o Código Penal. Se fosse condenado a 20, então condene a 1 ano. Qual é a penalidade que nós queremos dar? Se está condenado a 20, é para 20. Algum sujeito que matou no trânsito que está condenado na cadeia? Onde morrem 50 mil pessoas por ano no país, não tem ninguém na cadeia. E com dolo eventual. Dolo eventual. Exatamente. E aí? E a legislação penal, Código de Processo Penal, E, com aquelas e nós não conseguirmos discutir não vamos longe, isso nesse essa momento. Lava Jato aí, com essas penas grandes que tem por aí, Só espero que vai isso acontecer aí na Lava não Jato. vai terminar diferente. A partir de setembro acabou a Lava Jato. Pode escrever aí. Pode escrever. A cada dia estão tentando enfraquecer Esse fora de essa agenda operação. do presidente Temer, uma coisa impressionante. Isso Agora, foi um não, ele escândalo. para justificar o Joesley, né, Escândalo. que foi fora de agenda na calada da noite, agora tudo é Tem fora que de agenda. tornar Então prática. faz questão. É Fora da... verdade. Gilmar tornar Mendes, fora da agenda. Raquel Dodge, fora da agenda. É tudo fora da agenda. Vai acabar. É a Chrysler e a GM contra o Volks. Aquilo que ele temia, achando que o PT ia acabar com a Lava Jato, não é. É o PMDB que está acabando com a Lava O que eu Jato. não entendi. O pior é que eu não é só o entendi. PMDB, é uma conspiração de partidos, claro. né, porque a Lava Jato, na verdade, atinge todo mundo, né, mas talvez até liderada pelo governo, e tem sido noticiado realmente que se pretende fazer uma reforma do Código de Processo Penal, desconstituindo alguns avanços na legislação de 2013, não é? Fundamentalmente, a delação premiada, não é? A questão das preventivas, não é? E um outro elemento que talvez seja a grande mudança, eu até discuti aqui com o Lênio Streck, não é? O doutor Lênio advogava a tese do Gilmar Mendes, que é a possibilidade da prisão em segunda instância, que é praticada no mundo inteiro, não é? E que há uma possibilidade do Congresso tentar legislar justamente proibindo a prisão em segunda instância. E isso realmente não seria só Lava Jato. Seria realmente um retrocesso em relação à volta da impunidade do nosso país. Tu me permite ler aqui a última postagem no Twitter do Deltan Dallagnol, que é do Ministério Público Federal. Sim, é o chefe do Ministério Público na Lava Jato. Da Força Tarefa. As duas últimas postagens dele. A penúltima. A Lava Jato está tirando água de pedra. Para ir até o fim precisa de sua força e apoio, porque seus inimigos são gigantes. A última postagem dele. Ataques à Lava Jato aumentarão. O futuro da operação depende do apoio da população ao combate à corrupção. O cara está pedindo socorro. E não vai ter. E faz tempo. Claro. E não vai ter. Paulo Sérgio, outra Eu acho coisa que o cidadão aqui, médico, conceituado, grandes cirurgiões de Estado, mestrado, doutorado, titular, mérito em tudo, se ele vai para o Parcão de novo, com a bandeirinha do Brasil, vestindo verde e amarelo? Não vai? Não Mas vai. é que a Lava Jato tem que ser desvinculada daquele movimento, né? A Lava Jato tem uma finalidade cívica, histórica, e ela tem que ser reconstruída, sem dúvida alguma, porque ela é o principal alvo hoje dos meliantes do Brasil. Aquela sinopse do roteiro que o Romero Jucá deu ano passado está se cumprindo plenamente. Plenamente. Ele é o quadro, assim. Eu acho, inclusive, que o próprio Moro já não tem mais a consistência para ser ele próprio a cabeça dessa Lava Jato.
O judiciário deveria redistribuí-la para um conjunto tem medo, Moro? Amplo. Não, eu acho que ele está com medo do Moro. Mas se tem um anti-Lava Jato... Uns têm medo do Moro, outros têm medo do Janot. O mais anti-Lava Jato que tem está lá no Supremo, é o ministro Gilmar Mendes. Mas, Paulo Sérgio, permita acrescentar nesse debate também os executivos. Principalmente o Executivo Federal, ele tem um domínio muito forte lá sobre o Parlamento. Isso está anotado. Os conluios sempre existiu. E isso protege muito o Executivo e ele, muitas vezes, se sobrepõe ao Legislativo, tirando a força do Legislativo. Isso é no município, no Estado, na União. Então, nesse momento, o Executivo, que é o causador da média, muito alta, se protege muito e se assegura onde? Dentro de si ou até no Parlamento, tendo maioria. E foi o que aconteceu. Mas, Cassiá, eu até acrescento no sentido de que acho que não se trata até de uma subjugação do Executivo ao Congresso. Nesse caso, na prática é assim mesmo. Exato. Há uma cooptação à base do balcão de negócio. Com a alegação de que se não tem maioria, mas não nesse administra. caso, eu acho que é mais grave ainda. Nesse caso, é um instinto de sobrevivência compartilhado. Está todo mundo no mesmo barco ali. É verdade. Entendeu? Então está todo mundo... Se protegendo. A Operação Mãos Limpas na Itália, quando chegou, ela extinguiu os partidos políticos, teve vários suicídios de empresários, políticos, primeiro-ministro. Ela fez uma limpa muito maior que aqui. Aqui os caras não estão se matando, mas só que quando chegou no andar de cima, sabe o que aconteceu? Os legisladores se auto-anistiaram. E é o que está querendo acontecer aqui agora. Óbvio. Sim. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui os caras não se matam, mas bebem. Puta, um cada fogo, rapaz. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. Lembrando que o CREA do Rio Grande do Sul está aí valorizando e defendendo a área tecnológica. Não podemos esquecer, viu, doutor Luiz Pereira Lima, que falou pouco, já provoquei ele aqui, ele não vai para a rua. Ele não vai para a rua. Aquela operação toda dos verdes e amarelos e tal, não era anticorrupção, era para derrubar a Dilma, o Lula e o PT. Eu tenho a impressão que se o Exército for para a rua, ele vai para a rua. Se o Exército for para a rua, ele vai também. Eu não entendi. Aquela operação toda que o pessoal foi para a rua para derrubar a Dilma, Temer e o PT. Lula e o PT? Não, a Dilma, o Lula e o PT. E a corrupção. Não. Era pra a gênese da corrupção. Conseguiu acabar com o comunismo. O Brasil está livre da ameaça comunista graças àqueles patrões lucidíssimos. Senão ia virar o que o PT derrotar o comunismo. Claro, o que o PSOL e o PT querem? Assim, só estou feliz que derrubaram o Inter com a camisa vermelha, porque ela passou a ser agora o que o PT e o PSOL querem? Que nós fiquemos suficientemente maduros. Tá boa essa aí. Tá boa essa. Esse trocadilho aí tá bom. A Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter, no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina e agora também presidente da nossa Bienal do Mercosul. Dr. Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo.
Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Olha aqui, ó, a produção está me passando aqui. Espinosa chamou os repórteres presentes no treino desta tarde no CT Luiz Carvalho e, com lágrima nos olhos, disse: hoje é o dia mais triste da minha vida. Me mandaram embora do Grêmio. Tivemos algumas desavenças, espero que seja dita a verdade. Não tenho mágoas com o Grêmio, com a direção, exceto o Romildo, tenho uma decepção total. O Grêmio acabou de comunicar em seu site que Valdir Espinosa não responde mais como coordenador técnico do clube e deseja êxito em sua carreira profissional. Tá bom assim? Porque Colorado... Não, nem estou preocupado com isso. Tomara que isso aí gere uma crise no Grêmio sem precedentes. Vai gerar. Já está definido. Já está definido. Pronto. Não, é com o Romildo, né? A questão dele é com o Romildo. Não, com o presidente. Exceto o Romildo. Não. O que ele diz aqui, exceto o Romildo, não tenho mágoas com o Grêmio, com a direção, exceto o Romildo, decepção total. Sim. Então, com a direção... Ajeita as vírgulas aí. Não, olha aqui, vou repetir. Tá. Com a direção, exceto o Romildo, decepção total. Ah, tá certo. Direção. Tá. Não tenho mágoas com a direção. Não. Tu que não está botando. Mas olha a vírgula. Não, olha aqui, isso tu aqui que não está botando a vírgula. Tu estás lendo o texto escrito, mas vem de uma expressão oral que pode ter outra. Se a vírgula for... Com a direção. Vou repetir então, como eu disse. Com a direção, exceto o Romildo, decepção total. Tá, mas antes do com a direção. Exceto o Romildo. Antes do com a direção. Não tenho mágoas com a direção. Não tenho mágoas com o Grêmio. Com o Grêmio. Ninguém falou com a direção. Vírgula. Agora, com a direção. Com a direção, exceto o Romildo, decepção total. Claro, então tá bem. Então é a direção mesmo. E agora tu vai vir com a vírgula mesa de comer velha de 4 pés. Porque ele ia botar vírgula aí. Vai ficar uma situação difícil para o Renato. Como é que ele explica? Isso mesmo. Ele concordou, não concordou? Cria uma crisezinha, vai criar uma crise. Paulo Sérgio, boa tarde. Não sei como fazer esse comentário. Assisti hoje o deputado Marco Maia na tribuna em Brasília, homenageando 60 anos da cidade de Passo Fundo. Dez parabéns para Passo Fundo. Achei que ele não foi muito feliz quando comentou que o sucesso daquele município e da região muito se deve ao governo Lula e Dilma. É muita cara de pau. Me poupe, Marco Maia, Eduardo Cloir. Tem ninguém de Passo Fundo. Bom, mas fez um comentário, ele não sabia como fazer, fez um comentário objetivo. Não sei nem como comentar, aí comentou. Né? Comentou. Tá bom, é isso aí. Claramente. Quem deve julgar isso é a população de Passo Fundo. Claro. O que é o... Não, essa enfermidade não tem solução. Qual é a enfermidade? Se planta soja em Passo Fundo há 300 anos, silos, indústrias, etc., e o sucesso da plantação de soja se deve ao Lula e à Dilma. E agora é o Temer. E agora, sim, então teria que ser o Temer também. Não, agora é o Temer. Não, teria que ser também. Não, o Temer, a economia está apresentando crescimento, graças ao Temer. Essa é a demagogia número 1, isso vem do Egito Antigo, achava que a colheita do Nilo era feito do faraó. É isso aí mesmo. Então não tem solução. Paulo Sérgio, tudo bem? Hoje é mais um dia que teria que durar o programa 2 horas. Tem 6 excelências na bancada. Parabéns, queria perguntar ao deputado Tiago e ao deputado Lara o que vão fazer para nossas empresas não irem para o Paraguai. O Rio Grande do Sul é um dos estados que não contratou nos últimos meses, só perde vagas de emprego. A Intral de Caxias também está indo embora e outras empresas. E ninguém faz nada. Danilo Martins. Primeira coisa para as empresas não irem embora é não aumentar imposto. Só o aumento do ICMS que nós tivemos aí nos últimos 2 anos e meio tornou a energia elétrica do Rio Grande do Sul e os combustíveis quase 20% mais caros do que em Santa Catarina. Então isso tem uma diferença muito grande na hora de uma empresa fazer opção. Combustível e energia elétrica quase 20% superior se atravessar a fronteira ali. Então, quer dizer, quem já está no norte do estado já tem uma tendência de caminhar um pouquinho mais e instalar do outro lado. Acho que esse é um ponto fundamental. Agora,
fundamental também é terminar com essa guerra fiscal, né, que só é bom para a agiota de guerra fiscal, que é aquele cara que fica um pouco aqui, fica um pouco lá, termina o incentivo dali, ele pula para lá. Também não dá para dizer que o cara está errado, porque é a regra do jogo, mas tem que mexer nessa regra. Mas como é que acaba com a guerra fiscal num país desse tamanho, com 20 e tantos estados? Eu sei, por exemplo, o governador de Goiás, o governador de Goiás, agora recentemente um empresário amigo meu, vai instalar uma fábrica lá. O cara é empresário aqui em Gramado, no setor moveleiro, e vai para Goiás. Deram 20 anos de anistia em tudo. Não é o Tissot. Sim, mas se der, tudo pra ele. Não, mas se der aqui, vai ser preso o indivíduo, está quase prestes a ser preso, meu delegado. Porque está dando dinheiro para o rico. E sabe qual é a reclamação dele? O governador recebeu ele três vezes numa semana. Com todo o secretariado da área de desenvolvimento. Não, tu é surpreendente, Luiz Pedro. Doutor, tu pode dar dinheiro. Com quem? Pode dar dinheiro. Não, mas eu estou sendo irônico. Tu entendesse a minha ironia? Sim, mas pode dar dinheiro, mas tem que ter a contrapartida para a sociedade. Mas a contrapartida é emprego. Tem que render emprego, renda. O Rio Grande está órfão de um plano de desenvolvimento econômico, social, cultural. Está sem plano, está sem plano. Total. Nós estamos sem plano de desenvolvimento. Uma miopia histórica. Então, não termina com a guerra social, não, mas tu pode, com a guerra fiscal, não, mas tu pode diminuí-la muito. Como? De uma forma muito simples. Se tu começar a diminuir, a enxugar as legislações fiscais, que hoje cada estado tem uma, tu entende? Então, o que vale para o Rio Grande do Sul em termos fiscais, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina é outra coisa. Mas está na mão dos senhores. São alíquotas diferentes para estados diferentes, em produtos diferentes. Então, quando tu começa a enxugar essa legislação, muitas vezes tu faz um argumento aqui de um recurso administrativo aqui na esfera fiscal, né, de uma empresa, e ele está usando uma legislação em São Paulo, porque aqui a legislação é omissa. Então, isso é um trabalho federal. Quem sabe ajudados pelo o Conselho Nacional de Contabilidade, as universidades, mas o governo federal tem que fazer uma sistematização, o enxugamento da legislação. Até o governo é PMDB. Claro. É que o PTB, por exemplo, aderiu à prefeitura, está com o Nelson Marquesan Júnior na prefeitura de Porto Alegre. Não vai aumentar imposto, não vai ter aumento de IPTU, nada. O que é um absurdo, né? Se tiver... Mas esse negócio hoje, né, a história da Fora aí. O que foi isso? A Bahia pegou a Fora por quê? Guerra fiscal. Mas faz quantos anos isso já? 20? Não pode perder. O Rio Grande do Sul perdeu a Ford por incompetência do governo do PT. Porque na época o Antônio Brito fez um grande projeto de desenvolvimento, criou o Fundopem turbinado, ofereceu incentivos fiscais muito fortes, trouxe mais de 700 grandes projetos de investimento. Um deles foi a Ford, tinha laminadora, tinha Goodyear, tinha grandes projetos, não é? Por exemplo, no governo Rigoto, se iniciou todo o trabalho de incentivo ao Proenergia. Hoje, o Rio Grande do Sul é o segundo parque de energia eólica do Brasil, não é? Deputado Lara aqui traz muito bem, assim, eu acho que é muito... nós temos que reduzir a carga tributária do Brasil, principalmente da União, porque 60% da receita tributária do nosso país fica na União, entendeu? Estados e municípios são sufocados. Agora, é bem importante lembrar, Lara, você que participou do governo do PT, do PMDB, exato, para você ter condição de ter uma carga tributária baixa, você não pode quebrar o Estado. Você não pode ter uma irresponsabilidade fiscal gigantesca e entregar um governo com déficit de 25 bilhões. Tu estava no governo tarde. Mas isso não foi um governo só. Isso o déficit de 25 foi. Não, de 25, mas o... De 25, a irresponsabilidade... O de 15, claro. O de 10, então, por exemplo, todos deixaram déficit. A questão do saneamento financeiro do Estado é uma premissa. O equilíbrio fiscal, a sustentabilidade fiscal é uma... O PT fez a mesma coisa no governo federal, deixou um déficit de 170 bilhões de reais, deixou o Brasil quebrado. E a crise, a recessão econômica que o Brasil entrou é fruto da má gestão fiscal. Mas o PMDB era vice do PT que deixou quebrado. Mas eu não estou falando... Eu estou lhe devolvendo a mesma moeda. O senhor disse que eu participei do governo PT. O PT, o Michel Temer, assumiu a presidência depois de 2 mandatos. Eu não posso entender. Mas aí eu estou tratando uma outra lógica, Lara. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte,
Nós aqui não apoiamos o Temer. Votamos contra o Temer, contra a Dilma, tivemos essa posição, mas eu já não estou nessa dicotomia de partido. Não, eu estou falando da gestão do país. Sim. Da gestão do país, da gestão do Estado. Mas isso nós não podemos fazer nada. Do Estado nós podemos fazer. Podemos fazer. Vocês, no caso, podem fazer. Não, podemos. Então eu pergunto assim. Se eu tenho um indivíduo, em vez de operar ele por 10, eu opero ele por 5, e de repente eu não estou operando, ele me oferece 2 ou 1, eu vou operar. Claro. Eu vou operar, porque senão eu vou ganhar 0. Certo. E esse paciente, ele vai para Bahia ou vai para Goiás. Foi o que nós fizemos. Essa é a lógica. Eu preciso ganhar 500 pilas, senão eu vou morrer de fome. Foi o que é o caso do Estado. Não, por menos eu não opero. Não, mas não é isso que está acontecendo. O senhor está enganado. Não, ele está concordando. Porque o Tissot tem que vir para cá, não pode sair, a Intral não pode sair, tem que abrir Caçapava, Votorantim. Não, eu sei, mas é que tem ofertas que vêm de fora. E por que não abre em Caçapava? Não conseguem abrir. Por que não? Porque o PT não deixa. Mas como o PT manda? Está tramitando, está tramitando. O que quer dizer tramitando? A pressão da Arminiana é restritiva, as empresas vão atrás onde já só fazer um comentário aqui, ó. Veja bem, o que o Lara falou aqui... Foi o que a Ford fez. O que o Lara falou aqui em relação à unificação da legislação de impostos estaduais é fundamental. Isso não vai ocorrer. A guerra fiscal no nível que está... Isso não vai ocorrer. Nós temos um grande empecilho. É muito complexo. Não ocorrerá você tem que trabalhar com o IVA. São Paulo não quer perder. Ou seja, você tem que ter um por que não se aprova o IVA? No Brasil. Por que não se aprova o IVA? Mas nos Estados Unidos que tem o IVA... Porque o corporativismo não deixa. Também tem variação fiscal. As pessoas, no Uruguai, aqui, as pessoas correm para o Delaware para comprar lá. Tem a questão da origem de destino. O IVA não resolve. Não resolve não, mas acaba com os custos das empresas. Na origem. Diminui o custo. Ou seja, quem é que ganha a receita? Não é o consumidor, não é onde o produto é consumido. Em São Paulo, praticamente, você tem 40% da receita brasileira consumida, é lá que é consumido. Se não tivesse guerra fiscal, o Rio Grande do Sul seria o estado mais prejudicado. Os estados dos extremos, essa que é a verdade. Porque se alguém tiver que instalar uma empresa, vai instalar em Minas Gerais, vai instalar no Rio de Janeiro, vai instalar em São Paulo, vai instalar no Paraná, onde está o centro do país. Depende, se tu for vender para a Argentina, se tu for vender para o Uruguai, se tu for vender... Tá bom. Vamos ver qual é o tamanho desse comércio. A guerra fiscal, no meu entender, ela tem um empecilho muito grande, que é São Paulo. Tem mais de 35 milhões de pessoas, é um PIB maior que o da Argentina e não quer perder. E não vai perder. E o ministro da Fazenda... Mas por isso que São Paulo quer acabar com a guerra fiscal. São Paulo quer acabar com a guerra fiscal. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Sim. Eles têm sempre o ministro da Fazenda. Isso é um trato dos governos. O ministro da Fazenda é de São Paulo. Para São Paulo. De São Paulo? Uma maioria é. A maioria, historicamente é Delfim. Mas o Meirelles, qual é o estado dele? Para São Paulo. Não, mas tu cuidar da história. Tu cuidar da história. Eu discordo que o... Pode ser o Washington. Muito bom. Eu discordo que o Rio Grande do Sul... Permita dizer só o seguinte, para concluir. Nós não achamos outra alternativa, doutor Alexandre, a não ser aumentar impostos. Isso não tem dado certo. Eu já passei 2 vezes na Assembleia, todo o governo que eu estive lá, que foi o caso da Ieda e antes o Rigoto, todo mundo aumentou o imposto, mas não resolveu. E o Sartori também aumentou e não resolveu. O governo federal agora quer aumentar imposto. Não resolve. Já aumentou. Já aumentou. E nunca resolve. De novo, parece. Não, agora Porto Alegre entende que tem que aumentar os impostos. Vai resolver o problema do caixa da prefeitura? Também não vai. É o contribuinte que vai pagar. Para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Paraná, a guerra fiscal é um desastre. Sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul nunca vai poder dar para um setor que já está instalado aqui, por exemplo, o mesmo desconto que pode dar, ou o mesmo incentivo fiscal que pode dar um estado que não tem aquela cadeia produtiva. Então, por exemplo, o cara é da cadeia da uva, ele tem um ponto aqui de desconto. Agora, lá no Vale do São Francisco, que tiveram que fazer toda uma cadeia da uva, bom, lá podia dar todo desconto porque não havia uva. E agora tem 2 safras por ano. Móveis, eu não estou justificando, mas móveis. Nós temos uma cadeia moveleira forte. Estados que não têm cadeia moveleira vão dar o que nós não podemos dar. Então, para esses estados que já têm estrutura constituída, cadeias constituídas, a guerra fiscal é um desastre. Não é bom. Eu acredito que São Paulo não queira disso, essa guerra. E nós também não, Paulo. São Paulo quer acabar. Eu quero a guerra. Tu quer a guerra? Eu quero dar chance para o Rio Grande do Sul trazer empresas para cá, senão não vai trazer.
Eu sou inteiramente favorável à guerra. O Rio Grande do Sul, se não perder as que tem, já tá bom, Paulo. Mas está perdendo. Pois é, mas está perdendo uma renúncia de receita importante. Está perdendo por causa da guerra. Agora, quer ver o sorriso deles? O Beto está dizendo aqui, o que vocês acham do Distritão? Olha o sorriso dos dois. Essa é a grande reforma, minha gente. Eu acho um fiasco. A reforma política, o Distritão. É um fiasco. Garante a eleição de vocês, tranquilo, atua. Não, eu não sou deputado. Não, mas o vereador vai ser o Distritão também. Mas não é. Eu acho que o pessoal não concorda muito. Não, é um fiasco porque é o final dos partidos, terminou o partido, Paulo. Mas para vocês que são partido nomes, que já não são servia para nomes muita exponenciais coisa, e tem liderança de votação, para vocês é ótimo, ou não é? Paulo Sérgio, quem é? Tu gostaria disso? Vamos olhar a política num todo. Tu gostaria de disputar com alguém que está lá dentro, com toda aquela barganha, com todas aquelas emendas, tu teria a oportunidade? Mas agora o Distritão ficou pior. Exato, ficou pior, a política não vai mudar nada. Distritão com 3,6 bilhões de fundo partidário. Barbaridade. É um fiasco. É para tentar permanecer quem está definhando. E o final total dos partidos, é o fim dos partidos. A educação definhando, a saúde definhando, cérebros emigrando, colapso nacional, e me falam esses caras de pau, despodorados, em 3 bilhões e 600 milhões de fundo partidário, nós chamamos de fundo democrático. Não, nem é partidário, o fundo partidário continua. Fundo partidário e aumentando imposto. Só para dar um exemplo, como essa política não muda. Nós aqui, os vereadores, agora, na última, todo o Brasil, fomos cobaia. Esse processo não vai ter mais. Nós tínhamos que ou botar o dinheiro no nosso bolso, que a maioria botou, ou ir na iniciativa privada. Não Tinha público. Pessoa física. Pessoa física. Sim, tá. Não, foi uma grande... Pessoas. Ele se enganou no tempo. Pessoas, não empresa. Pessoas. Então nós tínhamos que fazer isso. Terminou esse processo. Nós até achamos bom, gastamos menos. No público tu não podia ir. Exato. A campanha ficou mais barata. Mas agora vai vir o dinheiro tinha financiamento público também. Beneficiados aí, sindicatos, jornalistas com microfones poderosos, né? Que tem um lastro, igrejas, artistas, padres, pastores, Paulo, artistas. Se tu me permite, eu acho que é muito mais sério. O que foi dito aqui é muito grave, mas eu acho que é ainda muito mais sério essa situação que está posta hoje. O que está sendo apresentado, esse distritão, e tem um elemento aqui que não foi colocado, não é? Hoje você pode colocar 1,25% de candidatos numa nominata. Por exemplo, o PMDB, aqui são 55 na Assembleia, 1,25 você pode colocar 68 candidatos. 68. Agora é 0,25. Ou seja, o maior problema do distritão, que é nitidamente uma estratégia para manter quem tem mandato. O partido vai botar uma minoria. O partido pode botar 0,25. Ou seja, ele praticamente não vai colocar mais ninguém além de quem tem mandato. Claro. Entendeu? E praticamente toda a campanha é financiada com dinheiro do contribuinte. Então, é uma vergonha. Olha, eu vou dizer que não vai ser aprovado isso. E no momento em que o Congresso vive o pior patamar de credibilidade, ou seja, são pessoas que estão sobre praticamente metade do Congresso, Paulo, é processado, é indiciado, é denunciado, ou seja, sem legitimidade nenhuma, e querem fazer uma barreira de entrada para não ter renovação. O que tu dissesse é verdade, Paulo. Quem tem mandato se beneficia, mas olha, eu falo de coração para ti. Eu quero muito e vou fazer campanha contra e vou cobrar dos deputados federais do PMDB para que votem contra. Mas esse sabem por que é um retrocesso para a democracia. Hoje à tarde passa a reforma da Previdência? Vai passar desconfigurado. Eu não estou acompanhando. Hoje à tarde li um estudo do Jornal Estado de São Paulo para mudar o rumo dessa discussão. Ele é muito claro, muito objetivo. Fez uma projeção do distritão para as eleições de 2014, que teria resultados. O PMDB teria perdido a bancada. Acendeu a luz amarela, a luz vermelha está logo em seguida. Esse estudo, assim que digerido, vai dar marcha ré nesse estudo. Pode anotar embaixo da mesa. Não, para os partidos. Não, é o contrário. Não, se vigorasse o distritão em 2014, a bancada do PMDB seria menor do que é hoje. É o contrário. O que tu acha que eles estão querendo fazer? O estudo do PMDB hoje, do Estadão, publicado hoje à tarde, uma matéria exaustiva, analítica. Projeções, quadros... mas para os partidos, tu vê como é o contraditório. Os partidos nunca tiveram tanto dinheiro pela proposta que vai acontecer agora, como terão a partir de agora.
mas também não terão mais praticamente influência nenhuma sobre os mandatos. Por quê? Simplesmente porque o cara não depende mais da legenda, da nominata, do número de pessoas que se dispuseram a concorrer. Não, ele depende da votação dele. Então, se a votação dele está ali entre os 55 mais votados a deputado no Rio Grande do Sul, interessa qual é mais o partido. Ele vai se eleger entre 55. Então, se já não havia disciplina, se já havia uma esculhambação toda que pode coligar numa cidade de um jeito, na outra cidade do outro, a partir de agora, o partido perdeu totalmente a significância. Então, vamos ao ponto final. A não ser a financeira. Vamos com Gimo, FCDL, com que comércio? Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos com o nosso delegado Alexandre Vieira ao seu ponto final. Olha, Paulo Sérgio, eu acredito ainda que a gente possa reverter bastante o quadro da criminalidade aqui em Porto Alegre. A polícia está se esforçando demais, está, vamos dizer assim, trabalhando quase que no limite, mas está com garra, está com força, o pessoal está motivado, embora tenha uma série de problemas. Mas a solução para tudo isso não é da polícia. O nosso problema e também não é com o judiciário. A solução para isso tudo está na mão dos políticos e do legislativo. Se não mudar essa legislação, nós vamos enxugar gelo o resto da vida. Então, eu espero que essas coisas aconteçam o mais rápido possível, porque é uma luta inglória. A gente prende, e o juiz se obriga a soltar, e não acaba nunca essa ladainha. E tem gente morrendo atrás dessa brincadeira aí. Então, acho que tem que parar um pouco essas reformas de previdência, umas loucuras que estão fazendo, e aprovar leis efetivas que possam trazer uma tranquilidade, pelo menos, para o país, que possa sair, passear na rua de noite, como antigamente. Isso é o que interessa, é isso que eu espero. Cássio Carpes, seu ponto final. Na mesma linha daquele do aumento de impostos, o governo municipal está para mandar para a Câmara, que para mim aumenta impostos, mas vem com a nomenclatura de revisão da planta do IPTU. Então, acredito que está se fazendo na mídia, de 20% a 50%. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a população está até aqui de aumento de impostos, e nós vamos ter que analisar com muita profundidade na Câmara, até porque o aumento de impostos, mostrou aqui no nosso debate, não tem resolvido as questões que os governos acham que aumentando impostos vai melhorar a saúde, a segurança, enfim, não tem melhorado. Então, não é aumentando impostos que vai ter que resolver. Então, nesse aspecto, eu acho que a Câmara terá que fazer um trabalho muito sério nesse sentido. Chazinho Sanitas, lá da nossa DIMED, Lifar, do Laboratório Lifar, da DIMED, lá que o Júnior Motim está mandando para vocês aqui, viu? Eu tomei esse de laranja aí, é maravilhoso. Espetacular, né? Esse de laranja, maravilhoso. Os outros ainda não experimentei tudo. O Cassiá prefere de frutas, aquele cor-de-rosa ali. Tem alguma coisa contra cor-de-rosa? Frutas rosas? Francisco Marques, seu ponto final. O delegado Alexandre Vieira certamente sabe que a redução da criminalidade e a conquista de um outro patamar de segurança é um quadro complexo e que qualidade de vida favorece a segurança pública. Onde há uma sociedade com maior grau de harmonia, com menos tensão nas relações sociais, há um recuo substantivo da criminalidade. Então, a repressão, a investigação é parte desse quadro, mas igualmente favorecer a qualidade de vida. Então, essa aposta que o delegado faz aqui para que os nossos legisladores levem isso em conta é decisivo. E um dos fatores igualmente fortíssimos de mitigação da criminalidade é a cultura. Regiões das cidades que emitem cultura ocupam aquela área com bom pensamento, com virtude, com qualidade, onde há emissão cultural de música, de teatro, de encontro, há um efeito estatisticamente sabido de recuo da criminalidade, não é assim? É verdade. Desdenho à cultura como se fosse um levo do espírito, entretenimento, pode até ser, mas é também profilaxia social. E é por isso, Paulo Sérgio, que eu vou aproveitar, eu raramente faço aqui uma dica cultural, mas eu vou fazer.
o dramaturgo Décio Antunes, é um dramaturgo muito célebre aqui, com o protagonismo do ator Marcos Contreras, criou um texto que eu assisti, assim, de uma poder, assim, um punch, chamado Concerto Inesperado para Piano e Ruídos. Na verdade, é uma cena de cinema, o assunto é o poder. Um personagem entronado rumina a conspiração, os usurpadores, a cólera que cerca o poder. Lembra aquela cena final do Poderoso Chefão 3, quando o arcebispo é assassinado e o emissário, antes de assassiná-lo, fincando os óculos na jugular, manda o recado emitido pelo capo: o poder desagrada quem não o tem. E é a tônica dessa reflexão. Então ele estará apresentando isso hoje, amanhã, sábado e domingo, no Estúdio Clio, às 20h30. E eu realmente recomendo essa reflexão muito oportuna no momento em que vivemos a crise vivida hoje no Brasil e no mundo. 15 sachês, flores e frutas para Ele adorou o cor-de-rosa. Olha aqui, ó, mais 15. O Momento Fit. 30. Já 30. Olha aqui, laranja com especiarias, mais 15. Esse aí é bombar. E mais 15 do Momento Energia. 60. Tá? Aqui você encontra no Zafari e na Panvel. Tá bom. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunte ao doutor Luiz Pereira Lima se o que aconteceu no Grêmio não é culpa do PT e do Lula, Martinho. Do pessoal. Seu ponto final. Ponto pessoal, isso é coisa pessoal. Maduro. Não, são semelhantes, um é apêndice do outro. Eu concordo com o Alexandre Vieira, que eu acho que nós temos que ter uma atitude em relação à criminalidade, que é um tema apaixonante, porque ele é o tema mais importante do Brasil hoje, porque isso leva a uma morte direta. E esse recuo agudo da criminalidade, só existiria uma possibilidade de fazer. O Marshall tem razão em relação a perspectivas de longo prazo, de longos anos, educação, cultura, etc. Mas amanhã, para diminuir, os legisladores têm que mudar. Diminuição da maioridade penal. Isso é fundamental. E tem um grupo no Congresso que não quer. Armamento da população, porque o bandido tem que saber, puxa, nessa casa eu não vou entrar, porque existe o risco de eu morrer. E o bandido só entende uma coisa, que é a arma na mão do outro. A linguagem do bandido é a arma, porque é a maneira que eles têm de nos matar. Na realidade que vivemos, só vejo a solução, a intervenção militar, pois o povo está adormecido e as mordomias, corrupção, arranjos políticos não vão parar. Marcelo Portes de Canoas, seu ponto final, deputado Lara. Acho que na linha do que foi dito aqui, eu não acredito que somente punição vai resolver ou que somente educação vai resolver. Mas as duas juntas, conjugadas, isso sim pode trazer um retorno. Hoje pela manhã eu estive aqui na Restinga, na escola Alberto Pasqualini. Uma escola grande, são centenas e centenas de alunos que funcionam em 3 turnos. Pois bem, as 2 quadras interditadas, quadras esportivas, porque estão com problema na fiação elétrica. A cozinha, o refeitório, e muitas crianças, porque na hora do meio-dia eu estava saindo, estavam ali para tomar o sopão que estava sendo feito, e a cozinha era apavorada, porque volta e meia dá vazamento de gás ali na cozinha. Então, eu acredito sim nesta unidade. Educação e punição, porque só educar também não adianta. Agora, ou tu constrói, ou tu melhora, ou tu mantém as escolas, ou tu tem que construir presídio. Não tem outro jeito. O que está acontecendo lá na escola Alberto Pasqualini, na Restinga, é um crime. Vereador Cassiar, nosso deputado atuante, combativo, nós precisamos de ajuda lá para que aquela escola possa receber a comunidade. Sabe o que me disse uma mãe? Eu não posso levar o meu filho, né, de noite para passear, eu não posso levar numa lancheria, eu não posso levar, porque volta e meia acontece uma bala perdida. Agora, nessa escola, ele passa o dia inteiro aqui, e aqui sim eu posso criar. Criei 3 filhos, 2 já passaram por aqui e estão em faculdade. Só que do estado que estão as escolas hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil de forma geral, né?
A minha filha veio morando no Rio de Janeiro e escola lá no Rio de Janeiro não aguentou. E a maioria não tem uma quadra de esporte ou nada para praticar esporte. Parece mentira. Biblioteca. Vamos ao ponto final do deputado Thiago. O binômio, né? Prazer enorme estar aqui, Paulo, com todos os amigos, e acho que foi bem pontuado aqui pelos colegas. Mas eu acho que acima de tudo isso, que é importante, nós precisamos transformar a política. Porque a política representa o governo do Estado brasileiro, da nação brasileira. Precisamos aperfeiçoar a democracia no nosso país. A representação, nós estamos discutindo aqui uma questão fundamental, que é a mudança do sistema eleitoral, ou seja, como se define a regra de escolha dos nossos representantes, questão do distritão, questão do fundo eleitoral, que são um retrocesso enorme num momento que o país anseia, talvez, Paulo, como em nenhum outro momento, por uma mudança profunda na forma de fazer política. Por isso eu quero dizer que eu acredito na indignação do povo brasileiro. O povo não está na rua, mas está consciente, está indignado. E eu acredito que no ano que vem é um ano da Lava Jato eleitoral. Eu acho que isso vai acontecer. Já está aí o Sanitas, eu, aliás, um chazinho com essa gripe que eu tô. Bastante energia aqui para nós. O Luiz Pereira Lima não me deu nem a receita hoje, tia. Pô, eu já peguei receita até com o desembargador caníbal. Uma cibalena. Até o desembargador caníbal já me deu receita. Uma cibalena. Desembargador caníbal, médico. Não, Pô, o que ele entende eu vou te dizer. Impressionante. E tu não me diz nada. Vou tomar meus Sanitas. O meu eu vou comprar no Zafra e na Panvel. Agora na passagem ali. Qual é o problema? Tu tá com alguma. Quem? Tá alguma moléstia? Eu tô com a virose igual a do Rigoto. Ele levou 20 e poucos dias com a virose aí, o nosso governador. Está todo mundo com essa virose. Eu já peguei e já passei. Já passou. A minha é de Cachoeira, tô de Bagé. A imunidade. Minha é mais forte que a tua. Não, o problema é que lá em Bagé, às 4 da manhã, a gente vai tomar banho de açude. Com esse tempo aí, acaba se gripando. Eu tomei açude, eu estou no Rio Jacuí. Bom. Essa é a nossa diferença. Lá em Cachoeira tem rio. Egídio Zanata, aniversariante de hoje, o José Eugênio Farina, o Norberto Baldalfi de aniversário. Olha só. Muito dançamos. Que ícone. Com o Norberto Baldalfi. O Luiz Carlos Melo, Melinho de aniversário. Irmão do Darcy Filho. Bom. Uns 90. Aqui no Sul não tem idade. Meu amigo Lucas Pontes também aniversariante. Filho do Gaguinho lá de São Cepé. Nestor Valdebach, eterno diretor do Unibanco. E o Luiz Alberto Estima, aqui entre tantos aniversariantes, tá? O doutor Luiz Pereira Lima. No momento para discussão pelos partidos e coligações, mas sim, não é de discussão, mas sim de união, estabelecer condições sem a perda de suas identidades em favor do Brasil. Um momento delicadíssimo, com recessão e o governo precisando que o sofrido povo brasileiro pague mais impostos. Precisamos unidos refugar pretensões absurdas, ficar silentes, não adianta. O Jorge Lisboa Goiânia, lá de Erechim. Tá? Mas está todo mundo silente. Vê se ele vai para Arcão lá, para protestar contra o Mas na hora que os tanques saírem, aí ele vai para a rua. A elite do Parcão. Não? Se os tanques saírem, eu não preciso ir para a rua. Não precisa, doutor. Não preciso ir para a rua. Aí o imposto está bem pago. Tu está representado. Eu não preciso ir para a rua. Tu te sente Eu posso representado. sair à noite. Posso jantar fora. Verdade. Paulo, tem que aprofundar esse parque. debate sobre a tentativa de mudar a regra eleitoral. Eu acho esse debate Vamos muito aprofundar relevante. aqui. Trazer os deputados federais aí. Exatamente, trazer os deputados federais. Alexandre Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos. Francisco Márcio, você do Washington. De onde é mesmo? O Henrique Meirelles? Washington. District of Columbia. Cria de Washington, não? Não, tem... O Wall Street. O Wall Street. É PO. O Wall Street. PO. Hein? Não, vai na matriz. Vai na matriz, Vai na matriz. Luizinho, Pereira Lima, obrigado. Boa noite. Obrigado, Paulo. O senhor está tranquilo nos seus rumos à sucessão governamental do ano que vem? Trabalhando muito, né, Paulo? Acho que está na hora de uma mudança geracional. Acho que novos ares aí. Thiago Simon, obrigado. Paulo, eu não sei se é o Ranolf ou é o Lara, assim, tá, o PTB Não, tem uma certa Ranolf, dúvida ali em relação ao candidato. Bom, eu vou dizer uma coisa. Quando surgiu o nome do delegado Ranolf, lá na polícia, quero dizer que vai fazer 100% dos votos. Olha aí. É verdade. Pô, agora me mandaram aqui uma foto Homem da segurança. do Darcísio Peroni, mas que loucura. É o que retrata ele. Reconhecido, né? Pessoal, Darcísio Peroni, hein?
Não. Olhando aqui, tem que chorar mesmo. Esse cara é um nojo. Bah. Um nojo. Obrigado a todos. Fiquem agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.